Palavra de Deus para a tua vida hoje, 10 dicas da palavra de Deus para você não perder a sua paz. Muita gente está deixando o diabo roubar a sua paz, as pessoas roubarem a sua paz, os problemas roubarem a sua paz. Primeira dica: fale mais com Deus do que com as pessoas. Fale mais com Deus do que com as pessoas. Tem gente que ela perde a paz dela porque ela fala mais com as pessoas do que com Deus. Se você tem uma pessoa dentro da tua própria casa que é usada pelo inimigo para tirar a tua paz, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o filho, enfim, alguém, com certeza você já sentou com essa pessoa, você já falou, você já brigou, você já fez de tudo, e a pessoa não te ouve em nada. Então está bem nítido para você, que você não tem, mesmo sendo teu marido, mesmo sendo a tua esposa, mesmo sendo teu filho, mesmo sendo tua filha, mesmo sendo um amigo, você não tem poder para mudar essa pessoa. Tudo que você faz, a pessoa continua fazendo do mesmo jeito e às vezes até pior. Agora você não tem poder para mudar a pessoa, mas você pode falar com aquele que tem o poder para mudar a pessoa. O poder que eu não tenho, Deus tem. Você tem que saber até onde vai o seu limite. Então, para você não perder a sua paz, fale mais com Deus. Apresenta essas pessoas que tiram a tua paz em oração, em jejuns, em votos com Deus. Você não vai deixar de se relacionar com elas, você não vai deixar de falar com elas. São pessoas geralmente que você ama, que você quer ver elas transformadas, convertidas. Mas pare de querer mudar elas, porque quanto mais você querer mudar, mais você cai na armadilha do diabo, que é o diabo cada vez mais usar essa pessoa ou essas pessoas para tirarem a tua paz. E se uma pessoa tem o poder de tirar a tua paz, eu quero te dizer que você deu para ela um poder muito grande que nenhuma pessoa deveria ter sobre outra. Você deu um poder muito grande, seja para o teu marido, seja para o teu filho, seja para alguém do teu trabalho, poder de tirar a tua paz. Se você estiver sem paz, você vai estar sempre amargurada, sempre desassossegado, sempre ansioso, sempre preocupado. Nada vai estar bom para você. Ou você vai estar olhando muito para trás, ou você vai estar olhando muito para frente, e você vai perdendo todos os dias que Deus vai te dando para você viver. Primeira dica: fale mais com Deus do que com as pessoas. Diga isso: fale mais com Deus do que com as pessoas. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Não sei se você já leu a história de Jó, mas você sabe que quando Jó caiu em grande miséria, veio 3 amigos que ficaram lá sentados, alugando a cabeça de Jó, falando um monte de besteira para ele, que ele era o culpado, que ele tinha pegado, que ele estava sendo castigado. 3 amigos extremamente usados pelo diabo. Quando Jó viu que não podia mudar aquela situação, ele estava numa situação tão difícil, que ele não podia se livrar das pessoas, não é? Quando você tem uma pessoa dentro da tua própria casa que tira a tua paz, como é que você vai fazer? Não dá para se livrar, não dá para se livrar de um filho, a não ser que se você seja um pai ou uma mãe responsável. Não dá para se livrar de uma filha? Dá para se livrar de uma filha? Não dá. Se toda vez que você ficar com raiva do seu marido, brigar com seu marido, com a sua esposa, você pegar as suas coisas e ir embora. Tem gente que é assim, né? Briga, pega as coisas e vai embora, e depois tem que voltar, só tem aquela casa. Eu não vejo sentido nenhum ficar brigando com uma pessoa que tu tem que ver ela todo dia. Não é verdade? Às vezes a casa pequena ainda tem só uma cama, né? Que os ricos, quando brigam, dá uma coisa assim, né? Cada um tem seu quarto, né? A esposa vai lá, bate a porta do quarto na cara do marido, banheiros separados. Mas e quando você só tem uma cama? Então tem gente que é assim, tem gente que você não consegue se livrar. Não é como aquela pessoa indesejável que fica te perturbando na rede social, você vai lá e bloqueia ela. Mas tem gente que está tirando a tua paz, que é que nem os amigos de Jó, ele não conseguia se livrar, ele estava sem nada, não tinha para onde ir, os camaradas ficaram lá alugando a cabeça dele. O que ele fez? Ele começou a orar pelos amigos. O que ele fez? E veja só, foi nesse momento que ele não estava brigando com quem brigava com ele, mas que ele estava falando com quem? Com Deus. Que Deus mudou a sorte, mudou a história dele. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Amém? Segunda dica para você não perder a sua paz: não tente controlar, não tente o que só Deus pode conduzir. Não tente controlar
o que só Deus pode conduzir. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem coisa que você tem que deixar Deus agir, ou você vai estar sempre perturbada, atormentada, angustiada, desassossegada, vai estar sempre ruim. Tem coisa que tem que ser o agir de Deus, não o teu agir. Tem coisa que tem que ser a mão de Deus, não a tua mão. Tem coisas na nossa vida que quanto mais a gente tentar mexer, piora. Quanto mais a gente tenta mexer, piora. Tem problema que quanto mais a gente tenta resolver, maior ele fica. Mas se você confiar, se você falar assim, ó Deus, eu confio isso no Senhor, eu já tentei de tudo, já esgotei todos os meus recursos, o Senhor sabe que eu não sou uma pessoa preguiçosa e dolente, eu sou uma pessoa que está sempre na tua casa, então eu creio no teu agir, eu creio na promessa de entregar o seu caminho ao Senhor, isso faz parte do meu caminho, faz parte da minha vida, confio no Senhor e creio que o Senhor fará o que eu não posso fazer. Você tem que saber o que está sobre o teu controle e o que não está sobre o teu controle. O que você pode fazer, faça. O que você pode resolver, resolva. Mas o que não está na tua mão, deixa na mão certa, que é na mão de quem? Senão você vem aqui e recebe a paz. Você vem aqui e recebe a paz. Você ouve a palavra de Deus. Você se enche do Espírito Santo. Mas o diabo sempre vai usando essas coisinhas. Aprenda uma coisa, o diabo está nos detalhes. O diabo está nos detalhes que você não presta atenção. Acaba roubando aquilo que você recebe de Deus. Terceira dica para você não perder a sua paz. Essa aqui as pessoas caem muito. Pare de se comparar. Pare de se comparar. O diabo sabe, o algoritmo sabe, a IA sabe, tudo que manipula esse mundo sabe que o que mais adoece as pessoas se comparação. Você entra lá na tua rede social, você sente, tem gente que começa a ter crise de ansiedade. Está todo mundo ficando rico, está todo mundo bonito, está todo mundo casando, está todo mundo viajando, está todo mundo tendo filhos. Você já notou que aquilo que você não tem é o que mais aparece na tua rede social? Se você quer namorar, tem um monte de gente namorando. Parece que está todo mundo namorando. Se você quer casar, parece que o algoritmo já sabe o que está dentro da tua cabeça. Você quer casar, só aparece coisa para você de quê? Casamento. Se faz tempo que você não tira umas férias e você fica, puxa, eu queria viajar, pronto, aparece aquele monte, parece que todos os teus amigos e todos os teus familiares estão tendo uma aventura, menos você. Se você se deixar vencer pela comparação, você vai perder a alegria daquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque você pode ter certeza que Deus está fazendo algo na tua vida, amém? É por isso que você está aqui. Você sabe que tinha um corvo estava muito triste, estava chorando numa árvore, chorando, mas ele chorou tão alto esse corvo que chegou até o trono de Deus, e Deus olhou para o anjo e falou assim, vai lá ver o que esse corvo tem, que ele está chorando tanto. O anjo desceu, estava lá o corvo, mas estava em pranto. E o anjo calmamente perguntou, corvo, o que você quer? Aí o corvo falou assim, ninguém me ama, olha a cor que Deus me fez, toda escura, as pessoas acham que eu trago maldição, eu vou no quintal brincar com as crianças, e elas me mandam embora, porque as pessoas acham que aonde eu chego alguém vai morrer. Então Deus mandou perguntar, o que a gente pode fazer por você, para você parar com essa tristeza que Deus não consegue mais nem descansar. Aí o corvo falou assim, eu queria ser um cisne, se eu fosse um cisne, eu seria muito feliz. E o anjo falou, olha, Deus tem o poder de te transformar num cisne, mas antes de Deus te transformar num cisne, voa, procura um cisne e fala com ele, pergunta para ele se ele é feliz. Se o cisne disser que ele é feliz, então Deus vai te transformar num cisne. E o corvo voou e encontrou num lago muito bonito um cisne branco, bem lindo. Foi conversar com o cisne e falou, seu cisne, o senhor é feliz? O cisne falou, não sou feliz. Como assim? O senhor é um cisne? Olha a cor que Deus me fez, eu sou todo branco. Você sabe o que representa essa cor? Essa cor não representa nada. O branco é a ausência de todas as cores. Eu queria ser como o papagaio tem várias cores, a arara tem várias cores. Então eu fico aqui nesse lago, nadando para lá e para cá, triste e solitária. E o corvo falou, caramba, o cisne é tão infeliz quanto eu. Não vou me transformar, não vou pedir para Deus me transformar no cisne. Vou procurar um papagaio. E o corvo voou, procurou um papagaio. Estava lá o papagaio lá no galho todo encolhido. O seu papagaio, isso é feliz?
O papagaio falou, não. Por quê? Primeiro porque Deus me deu o dom de falar com os humanos. Os animais falam entre eles, mas eu falo com os humanos. E os humanos vivem me perseguindo para me prender numa gaiola, para me servir de palhaço para eles. Eles ficam lá fazendo imitar as coisas que eles falam. Então eu vivo com medo, eu vivo apreensivo. Qualquer momento eu posso ser pego aqui na floresta, ir para casa de alguém, passar o resto da minha vida preso, perder minha liberdade. Então ser papagaio é muito ruim. Então você é infeliz, sou um poço de infelicidade, eu não tenho paz. Você conhece alguma ave que é feliz? Aí o papagaio falou, eu tenho certeza que o avestruz ele é feliz, porque olha, pensa numa ave bonita, num pássaro bonito, vai lá falar com o avestruz. E o corvo começou a voar, não encontrava avestruz, até que ele passou por cima de um zoológico, viu um avestruz não, como é o nome daquele, um pavão, viu um pavão muito bonito, e tinha lá uma multidão de gente filmando e tirando foto, e o corvo falou assim, poxa, o pavão é feliz, olha só como ele é popular. Desceu, depois que as pessoas foram embora, ele desceu até o pavão, e perguntou para o pavão, você é feliz? E o pavão falou, não. Como não? Você é uma das aves mais bonitas do mundo, você é o mais popular, todo mundo vem aqui tirar foto com você. Ele falou assim, a minha beleza é a minha tristeza, pelo fato de eu ser tão bonito e exótico, é que eles me prendem num zoológico. E eu não posso mais ter a minha liberdade. E além disso, ele ainda arranca as minhas penas para fazer enfeites. E Deus me deu toda essa beleza, mas olha só os meus pés como são feios. Aí o pavão também começou a reclamar. E o corvo perguntou para o pavão, então, qual é o pássaro mais feliz que você conhece? O pavão olhou com os olhos de tristeza nos olhos do corvo e disse assim, você é o pássaro mais feliz que existe. Como assim? Você, sabe por quê? Porque eu nunca vi um corvo preso num zoológico. Eu nunca vi um corvo preso numa gaiola. Você tem toda a natureza para aproveitar. Você está sempre livre. Você faz o que você quer, porque ninguém quer ficar perto de você. Você tem a liberdade que todos nós sonhamos. E naquele dia o corvo entendeu que ele nunca ia ser feliz vivendo a vida de uma outra ave, de um outro pássaro. Ele só ia ser feliz se ele começasse a viver da maneira que Deus criou ele para viver. Se você ficar se comparando com os outros, você vai estar sempre cheio de dúvida, cheio de ansiedade. Você, por causa da comparação, você vai querer alcançar pessoas que você acha que está na tua frente, mesmo que esteja na tua frente. Você vai fazer coisas que naquele momento na sua vida você não está pronto espiritualmente, você não está pronto emocionalmente, você não está pronto fisicamente, você não está pronto financeiramente para ter. Tem coisas que você tem que ser maduro para dizer, ainda não é o momento. Ser abençoado não é ter tudo. Repete isso, ser abençoado não é ter tudo. Ser abençoado não é ter tudo. Ser abençoado não é estar tudo dando certo toda hora. Ser abençoado não é você ter tudo que os outros têm, mas você está vivendo o propósito de Deus. Já teve gente que chegou aqui na igreja e falou assim, poxa bispo, a sua igreja é a única que não tem telão de LED. Por quê? Eu falei, porque o telão de LED é muito caro. E para mim comprar um telão de LED, porque todas as igrejas têm, vai acontecer duas coisas. Ou eu vou me endividar o nome da igreja, ou eu vou começar a pedir dízimo, oferta, vou começar a fazer coisas que estão além daquilo que a palavra de Deus diz. Então eu não me sinto menor, porque tem coisas na minha igreja que aqui não tem, que em outras, que Deus abençoe todos os ministérios 100 vezes mais. Eu sei viver com aquilo que eu tenho e confio naquilo que Deus vai colocar na minha mão. Você confia também? Então não se compare. O diabo sempre vai usar pessoas para trazer comparação para você. Sempre. Não se compare com ninguém. Quarta dica, espere o tempo de Deus sem se desesperar. Espere o tempo de Deus sem se... Você é melhor que Moisés. Moisés esperou 40 anos. Você é melhor que José. José esperou 13 anos. Você é melhor que Davi, o homem que tinha o coração segundo a vontade de Deus, para reinar esperou 15 anos. Jesus, para começar seu ministério, esperou 30 anos. A gente tem que entender, tem orações nossas que vão ser atendidas hoje, tem orações nossas que vão ser atendidas daqui a uma semana, tem orações nossas que vão ser atendidas daqui a um mês, tem orações nossas que vão ser atendidas até o final do ano, amém? Tem orações nossas que vão ser atendidas no ano que vem, tem orações nossas que só vão ser atendidas daqui a 10 anos. Você ainda não aprendeu isso? O que a gente deve fazer? Deve confiar.
Abacuque capítulo 2, versículo 3, porque a visão ainda está para se cumprir. Diga assim, vai se cumprir. No tempo determinado, que não é nosso, é de Deus. Se tardar, o que a gente faz? Se tardar, Deus falou para o profeta Abacuque, espera. Se tardar, faz o quê? Esperar também é um ato de fé e de confiança em Deus. Esse esperar não é de ficar de braços cruzados, é continuar orando, é continuar jejuando, é continuar buscando a Deus, amém? Pois certamente virá. Salmo 46, 10, aquietai-vos. Nós somos a geração mais inquieta que tem. Você sabe que tem gente que se tranca lá num quarto por 1 hora, sem TV, sem internet, sem celular, ela enlouquece, porque a presença dela é insuportável para ela mesma. Tem gente que não suporta a sua própria presença. O diabo sabe que é uma pessoa inquieta, então faz tudo para roubar a paz. Mas a palavra de Deus diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Quinta dica, proteja seu coração de mágoas. Proteja seu coração de... Mágoa gasta muita energia. Toda pessoa magoada que eu conheço, ela está cansada, ela está exausta, ela está deprimida, ela está tomando remédio, porque mágoa gasta muita energia. Porque se você é magoado com alguém, você vive pensando naquela pessoa, você vive falando daquela pessoa, você quer informações daquela pessoa, você quer saber aonde ela teve, com quem ela teve, o que ela falou, o que ela fala de você, aí você fica vendo as redes sociais da pessoa. Mágoa cansa, mágoa deixa você, mágoa, o diabo fica usando a mágoa para roubar a tua energia todo dia um pouco. A mágoa bloqueia até a tua comunhão com Deus. Se você é uma pessoa magoada, a tua comunhão com Deus está bloqueada. Nada do que você faz para Deus serve. Sua adoração, ela é anulada. Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 24, portanto, se ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, porque não vai adiantar. A igreja vai aceitar, vai usar, mas você faz para Deus ou você faz para os homens? Então você tem que fazer do jeito certo. Para Deus não é o que você faz, é o que você é. A Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou da oferta, Deus se agradou primeiramente de Abel. É o que você é para Deus. De maneira que de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Portanto, se trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Jesus está dizendo, te livra desta mágoa. Adoração, repete essa frase comigo, adoração sem perdão não serve para Deus. Adoração sem perdão não serve para Deus. Sexta dica, saia de ambientes que te deixam mal, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Você crê que o Espírito Santo está com você, sim ou não? Nunca entre num lugar que o Espírito Santo não entraria. Nunca entre num lugar que o Espírito Santo não entraria. Não se relacione com pessoas que o Espírito Santo não entraria. Se você vive em lugares errados também, ambientes errados também, você sempre vai perder a tua paz, você vai estar sempre caindo. Se você é uma pessoa que tem problema com vício, vive andando com gente viciada, indo em lugares que tem lá gente bebendo, usando, cheirando, você nunca vai se libertar do vício. Você vive frequentando lugares errados, pessoas erradas. Jesus disse para o cego lá em Betsaida, Marcos 8, versículo 25 ao 26, então novamente ele pôs as mãos nos olhos dele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entreis na aldeia. O ambiente naquela aldeia era tóxico em Betsaida. Aquele rapaz poderia ficar cego de novo. Saia de ambientes errados. Sétima dica, ore antes de responder. O que vem na minha cabeça eu falo. Mude isso, ore antes de responder, e o Espírito Santo vai te mostrar o que você tem que responder, amém? Lucas capítulo 12, versículo 11 ao 12, quando vos levarem às sinagogas, perante governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quantas as coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo vos, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Ore e peça para o Espírito Santo te dar as palavras certas.
8ª dica para você não perder a sua paz: aprenda a vencer calado. Aprenda a vencer calado. As pessoas não precisam de cada detalhe da tua vida. Tô indo aqui fazer um concurso, tô indo aqui uma entrevista de emprego. Tem gente que a vida dela é um filme. Se você quiser se assistir, ela passa tudo o dia todo. Você tem todas as informações. Aprenda a vencer calado. Quanto mais gente souber do que você está fazendo, mais gente o diabo vai usar para sabotar aquilo que você está fazendo e para tirar a tua o quê? Paz. Tem determinado tipo de gente que você tem que se tornar invisível. Quando você se cala, o diabo tem muito poucas informações a seu respeito para te atacar. Provérbios 17:28. Até um tolo passa por sábio inteligente se ficar calado. Você já viu isso? Tem gente que ela é muito calada, todo mundo pensa que ela é sábia, né? Nossa, que pessoa espiritual, está sempre calada. Às vezes a pessoa não é nada disso, mas só porque ela é mais calada. A Bíblia fala disso. Até um tolo se passa por sábio se ele fechar a boca. 9ª dica para você não perder a sua paz: não aceite na sua cabeça pensamentos que Deus nunca disse sobre você. Esses pensamentos sujos, esses pensamentos maliciosos, esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de depressão, esses pensamentos de angústia. Se não foi Deus que te trouxe esse pensamento, da mesma maneira que ele veio, em nome de Jesus, manda ele em Gênesis capítulo 3, do versículo 10 ao 11. Adão respondeu para Deus: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Olha que coisa interessante. Adão, tu está onde? Estou escondido. Por que você está escondido, rapaz? Não, porque eu estou nu. E porque eu estou nu, eu me escondi do Senhor. Mas Adão vivia nu na presença de Deus. Deus nunca se importou com isso, nunca falou nada para ele. Deus nunca mandou Adão vestir uma roupa, não tinha pecado naquela época. E a primeira pergunta que Deus faz para Adão qual é? Quem te fez saber que você estava? Eu nunca te disse. Eu nunca te disse. Para de acreditar nas coisas que Deus nunca disse sobre você. Então todo pensamento que vier do diabo, manda voltar para ele, repreendendo aquele pensamento em nome de... Se Deus não disse, não fica. 10ª dica para você não perder a sua paz: faça as pazes com o seu passado. Se toda noite você for para a cama e pensar naquele casamento que não deu certo, por que não deu certo, e por que você teve uma filha tão cedo, e por que você foi para aquele trabalho, e por que você se mudou para aquele você não vai dormir nunca mais. Aprenda com os seus erros, mas se liberte do seu passado. Amém? 2 Coríntios 5:17, as coisas velhas já passaram. Diga assim: as coisas velhas já passaram. Amém? Você sabe que é uma cultura do brasileiro, né? O nosso povo passado nunca passa. Você vê a Alemanha. A Alemanha hoje é uma potência mundial, mas a Alemanha tem um passado muito sombrio. Um dos povos que tem o pior passado é o da Alemanha. Se o que aconteceu na Alemanha tivesse acontecido no Brasil, a gente, como nação, como povo, a gente nunca mais se ergueria. Mas a Alemanha resolveu aprender com o seu passado, não cometer mais os erros do passado, e se levantou de novo como uma nação soberana, poderosa, economicamente, rica culturalmente, turismo, tudo. Porque por mais sombrio que seja o seu passado, chega uma hora que o passado tem o quê? Que passar, mas aqui as coisas nunca passam. As pessoas estão sempre falando de coisas que lá de 50 anos. Gente falando de ditadura, gente falando disso, gente falando daquilo. O nosso país como nação não consegue se libertar do que passou. Aí a gente fica esse potencial de país, mas a gente está sempre no quase que a gente se torna grande. A mesma coisa na tua vida. Se toda noite você fica lá na sua cama, tu fecha os olhos, mas ali teu olho tem gente que só falta o olho sair da cabeça. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que fizeram isso? Por que eu fui para aquele lugar por causa disso, por causa daquilo? Todo dia você vai morrer um pouquinho. Escreve aí: o meu futuro é mais importante que o meu passado. Amém? As coisas velhas já passaram. Diga assim: já passou. Não importa o que fizeram, o que você fez, já passou. Já é ontem, já é mês passado, já é ano passado, que é atrasado, década passada. E eis que tudo se fez novo. Que a paz que excede todo entendimento esteja contigo em nome de Jesus e com a tua casa. Amém? A palavra de Deus diz: o teu futuro será brilhante. Em qual livro da Bíblia está essa passagem? O teu futuro será brilhante, você sabe? Livro de Jó. O teu futuro será
Alguém acreditaria que Jó ainda tem? Ninguém acreditaria que ele ia ter um futuro, quanto mais brilhante. Fique bem. Não deixa o que está acontecendo em volta de você, não deixa o que está acontecendo em volta entrar em você. Lembra de Jesus no barco dormindo? Esse é o maior símbolo de paz da humanidade, é isso. Um homem dormindo em meio a uma tempestade. Porque a tempestade de fora não entrou no coração de Jesus. Então ele podia dormir mesmo em meio a... Já Pedro estava desesperado. Foi lá acordar Jesus, porque a tempestade de fora tinha entrado no seu ser. Não permita as coisas de fora perturbar o teu coração. Deus está no controle de tudo. Amém?